Olá, boa noite a todos. Bom, esta aqui é uma aula resumo da matéria de construções em madeira, da aula dada na terça-feira agora, presencialmente. Esse tipo de resumo só vai ser feito essa semana, como é transição, né? Por conta da pandemia, a gente estava em aulas remotas e agora as aulas vão ser presenciais. Então, nesse primeiro final de semana aqui, a gente vai fazer essa aula resumo, mas todos os alunos devem comparecer nas próximas aulas, tá bom? Bom, então a gente está aqui na matéria de construções em madeira. Esta aqui é a aula zero, uma apresentação da ementa e uma apresentação da disciplina, basicamente, né? Eu vou ser o professor de vocês, eu sou o Paulo Eduardo de Mello Paris, e aqui tem uma apresentação minha. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Eu tenho especialização em gestão de projetos pela Universidade Positivo. O meu mestrado é em engenharia mecânica na área de mecânica dos sólidos, pela PUC Paraná. Na verdade, essa área de engenharia mecânica, mas envolvendo engenharia civil, porque eu queria fazer uma análise dinâmica, e a engenharia mecânica trabalha muito mais com análises dinâmicas, então por isso que eu fui para a área de engenharia mecânica, mas é uma engenharia mecânica aplicada à construção civil. Atualmente eu atuo como gestor de projetos, uma construtora aqui de Curitiba, e também faço projetos particulares, né? Bom, isso daqui é a ementa, os tópicos que a gente vai ter que abordar durante esse semestre. Então, o conteúdo programático primeiramente, a gente vai ver nessa aula aí a introdução à madeira como um elemento estrutural. Depois veremos a caracterização mecânica da madeira, ou seja, vamos calcular as propriedades mecânicas dela. Os sistemas construtivos que utilizam a madeira, vamos calcular verificar os elementos, né? Pela tração, pela flexão e por compressão. Isso daqui basicamente tende a ser a matéria do primeiro bimestre. A matéria do segundo bimestre que a gente vai abordar são os elementos sob solicitação composta. Então a gente vai misturar esses esforços, ou seja, a gente vai verificar flexo-tração e flexo-compressão. As ligações parafusadas, né? Estruturas de cobertura em madeira e elaboração do projeto estrutural. Esses dois últimos tópicos talvez a gente não consiga ver, mas estruturas de cobertura de madeira, basicamente você calcula os esforços de uma treliça, que são tração e compressão, e você vai aplicar o que a gente vai fazer aqui, elementos tracionados, elementos comprimidos. Basicamente vocês já sabem calcular os esforços de uma treliça e vão saber calcular a tração e a compressão. Então não tem muito segredo aqui. E a elaboração do projeto estrutural também vai ficar talvez aí pelo tempo. A bibliografia básica que a gente vai utilizar, a maior parte vai ser a LNBR 7190, que é de projeto de estruturas de madeira, de 1997, e o livro do Walter Pfeil, de estruturas de madeira, que também é um livro bastante utilizado aí, e bastante didático. Daí também tem os livros complementares ali de Dias, Moliterno, do Calil Júnior, do Negão, do Rebelo, do Adeodato, e essa apostila aqui do IPT. Como que vai ser o sistema avaliativo dessa disciplina? Vai ter uma prova no dia 21 de setembro, valendo 70% da nota, tem peso 7 aí, e 30% vão ser trabalhos e atividades que eu vou passar durante o bimestre, né? E no segundo bimestre vai ter uma avaliação no dia 16 de novembro, valendo também 70% da nota e 30% de trabalhos e atividades. A segunda chamada vai ser no dia 30 de novembro e a final vai ser no dia 14 de dezembro. Nesse momento, por conta da pandemia, as chamadas, todo mundo vai ganhar presença. Então, ninguém vai reprovar por falta. Mas eu vou fazer chamada no início e no final da aula para eu ter um controle de quem que está indo, quem não está indo, né? E basicamente essa foi a aula de apresentação. Perdão. Então já vamos entrar aqui na parte de introdução à madeira como um elemento estrutural. A madeira
é um dos materiais de construção mais antigos, né? Principalmente pela disponibilidade na natureza e sua relativa facilidade de manuseio. Então, era muito mais fácil o pessoal na antiguidade cortar uma madeira do que, por exemplo, trabalhar numa rocha. Então, por essa facilidade de manuseio, ela foi bastante utilizada. E era o que mais tinha na época, árvores, né? E as vantagens dela são exatamente isso, dessa disponibilidade da natureza e a sua relativa facilidade de manuseio. Ele também é um material bastante ecológico. O pessoal acha que madeira causa devastação, mas o reflorestamento ajuda bastante o meio ambiente e também a gente pode reaproveitar as peças de madeira de uma casa antiga para fazer uma nova. Então a gente dá uma lixada, dá uma pintada, uma selada nessa madeira e a gente pode reaproveitar essas peças. Em relação ao aço, o pessoal diz que é bastante um material ecológico, aço, só que o processo de fabricação do aço exige muita energia, enquanto o da madeira, na verdade, só favorece o meio ambiente. Né? No processo de crescimento da árvore, a gente tem a fotossíntese, que transforma o gás carbônico em oxigênio. Então, além de não ter tanto gasto de energia, a gente também tem esse fator ecológico bastante presente aí nas madeiras. E a gente também tem uma excelente relação de resistência pelo peso das madeiras. Ou seja, um dos materiais mais leves aí, a gente tem aqui essa tabela, onde coloca que as madeiras podem ter ali um peso específico de 500 kg por metro cúbico a 1.200 kg por metro cúbico, enquanto o aço tem 7 toneladas, quase 8 toneladas ali, e o concreto tem 2,5 toneladas por metro cúbico. Enquanto a madeira ela consegue ter uma resistência característica ali, de 30 a 110 MPa a tração e de 30 a 60 MPa na compressão. O aço, isso vamos comparar aqui com o concreto primeiramente. Então a gente tem de 30 a 110 e o aço, que é bem mais pesado, tem uma resistência ali basicamente de uns 40 MPa. Depende da resistência da classe do concreto, né? Mas vamos colocar ali uma resistência máxima de um concreto de 40 MPa. Então a gente tem aqui o material, a madeira é um material que comporta-se em resistência igual ao concreto, tem um peso bem menor, né? E ali o aço tem uma força, uma resistência bastante elevada de 250 MPa, mas também é um elemento bem pesado. Então a gente tem essa vantagem aí da madeira, né? As desvantagens dela são a degradação biológica, ou seja, o ataque por fungos. A gente tem baixa resistência ao fogo. Na verdade, ela propaga bastante o fogo. A resistência dela, ela só perde a resistência nos locais onde você queima essa madeira. Por exemplo, num aço já é diferente. Você tem um local queimando, toda essa estrutura vai falhar, porque ela conduz calor. Então toda essa peça vai falhar. Já na madeira, como eu disse, não. Só naquele ponto específico é que a gente tem as perdas das propriedades de resistência dessa madeira. Só que o aço não é condutor de fogo, né? Ele é condutor de calor, mas ele não conduz o fogo, né? E a gente tem aqui também nós e fendas, que acho que todo mundo conhece, que diminui a resistência dessa madeira. Logicamente, né, as madeiras são obtidas dos troncos das árvores e elas podem ser classificadas em madeiras duras, que elas possuem uma maior resistência, uma maior densidade, ou seja, um peso pelo volume. Elas são caracterizadas por um crescimento lento, então essas fibras elas têm tempo para endurecer e principalmente são de clima quente, que a gente tem alguns exemplos de madeiras, a peroba, o ipê, a aroeira, ou elas podem ser as macias, que têm uma menor resistência, logicamente, uma menor densidade, né, tem um crescimento rápido e são principalmente de clima frio, ou seja, aqui no sul a gente tem o pinheiro do Paraná, que é uma madeira macia. A gente tem o pinus, também temos aqueles pinheiros americanos e europeus. Logicamente, lá faz bastante frio em algumas épocas do ano, então por isso que eles têm essa característica de ser madeiras macias. A madeira é um material anisotrópico. O que é um material anisotrópico?
A gente tem os materiais isotrópicos, os materiais ortotrópicos e os anisotrópicos. A madeira não existe nenhuma simetria nas propriedades mecânicas em qualquer eixo. Então, se eu for ver ali as propriedades nessa direção x1 aqui, vai ser uma. Se for na x2, a gente tem outra. E se for aqui na x3, a gente tem outras propriedades. Assim como na direção longitudinal, direção radial e nessa direção tangencial. Aqui a terminologia, pelo teor de umidade, a gente tem as madeiras verdes, que a gente tem uma umidade igual ou superior ao ponto de saturação dessa peça, que é em cerca de 25%. Ou nós temos também a madeira seca ao ar, que é uma umidade adquirida nas condições atmosféricas locais. Então ela atinge o ponto de equilíbrio desse teor de umidade igual ao ambiente. Para efeito de cálculo, esse valor de referência é de 12% de acordo com a NBR de projeto de madeira, de estruturas de madeira. E para fazer esses projetos, muitas vezes a gente tem peças que têm de seções circulares, onde ela tem um diâmetro maior em cima ou embaixo na extremidade, e ela vai diminuindo. Não é? Então, pela NBR 7190, a gente pode uniformizar para cálculo esse diâmetro com essa fórmula aqui. Então, a gente tem aqui o φ1, que é o menor diâmetro da extremidade desse poste, dessa peça de madeira circular. Né? Aqui, o φ2, que é o maior diâmetro dessa extremidade. Então, a gente vai fazer a diferença entre o maior com o menor diâmetro sobre 3, mais o menor diâmetro. Só que não é admitido que esse diâmetro ele seja maior do que 1,5 vezes o menor diâmetro. Então aqui eu coloquei um exemplo para melhor exemplificar. Então, exemplo 1. Uma peça roliça de seção circular variável possui um diâmetro de 15 cm em uma extremidade e 20 cm na outra. Então, calcule a sua seção constante e vamos verificar ela. Então, qual que é o menor diâmetro? 15 centímetros. Então, colocamos aqui. O maior diâmetro é de 20 centímetros, menos o menor diâmetro sobre 3. Isso aqui vai dar 16,67 centímetros. Então, para o projeto, a gente vai utilizar esse valor de seção aqui. Para verificação, então, não admite-se que esse diâmetro seja maior que 1,5 vezes o menor diâmetro. 1,5 vezes o menor diâmetro vai dar 22,50 centímetros. Ou seja, esse daqui é menor do que esse daqui. Ou seja, essa peça essa é a seção constante dessa peça mesmo. Também, para cálculo, a gente pode utilizar uma seção quadrada de peça, transformar essas seções circulares em retangulares para facilitar o nosso cálculo. Então aqui, ó, as características geométricas da seção transversal do poste, dessa peça de seção circular, pode ser tomada, né, em função de uma seção quadrada equivalente a circular. Ou seja, considera-se uma seção transversal de base e altura igual a B. Então a gente vai manter a área da peça circular, só que uma área de uma seção quadrada. A gente tem aqui que a área do círculo, vamos fazer a dedução aqui, é igual a πd ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, né? Vamos utilizar o πd ao quadrado sobre 4 aqui. A área de um quadrado vai ser a sua base vezes a sua base, né? O lado vezes o lado, ou seja, vai ser o b ao quadrado. A gente quer que essa área do círculo seja igual à área do quadrado, ou seja, vamos substituir aqui essa parte e essa parte, ou seja, vai ficar b ao quadrado igual ao πd ao quadrado sobre 4. Assim, a gente vai passar esse ao quadrado em forma de raiz para cá, vai ficar πd ao quadrado sobre raiz de πd ao quadrado sobre 4. Ou seja, vai ser 0,886, fazendo a raiz de π sobre 4 e passando esse diâmetro para fora aqui, como ele é ao quadrado, né? Vai ficar 0,886 vezes a seção dessa peça circular, desse poste. E aqui no exemplo 2 a gente tem
qual a seção quadrada equivalente a uma seção circular de uma peça roliça com diâmetro de 25 centímetros. Então é só substituir aqui nesse diâmetro aqui. Então 0,886 vezes 25, que dá 22,15 centímetros. Bom, e por último aqui, eu passei uma atividade 1 já para entrega na nossa próxima aula. Então, a questão 1, a seção constante de uma barra roliça é de 23 centímetros e seu menor diâmetro da extremidade é de 15 centímetros. Qual o maior diâmetro da outra extremidade dessa barra circular? Então, aqui, fazer o processo inverso, né, de cálculo, que eu já passei ali. E aqui, uma seção circular foi tomada em função de uma seção quadrada, onde obteve-se um B de 21,65. Qual o diâmetro dessa barra roliça? Também é só fazer o processo inverso. Então, basicamente, vocês adicionarem nome, número da atividade, data de entrega e a matéria no cabeçalho. E a entrega na próxima aula, como eu disse. E essa foi um resumo da nossa primeira aula.